Todos com a paz do Senhor. Amém! Quantos estão felizes com Deus nessa noite? Glória a Deus! Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo a sua misericórdia, ela dura para tudo sempre. Aleluia! Em todo tempo seja alvo os nossos vestidos, que nunca falte o óleo da unção sobre as nossas cabeças. Coisa boa é estarmos na casa de Deus. Coisa boa é estarmos na presença de Deus, para que uma vez mais possamos adorar e também glorificar o nome daquele que está acima de todo mundo. Eu costumo dizer que não existe outro lugar se não estarmos na casa do Senhor. O salmista, nos Salmos de número 122, ele vai salmodiar o salmo dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o nosso prazer e a nossa alegria é estarmos na casa de Deus. Quero a Deus tributar a minha gratidão ao Senhor por esta tão honrosa e tão gloriosa oportunidade de estarmos na casa do Senhor e também conhecendo mais uma partícula do povo de Deus que irá morar no céu no dia do arrebatamento da igreja. Para Deus tributar também a minha gratidão ao Senhor pela vida do abnegado servo de Deus, meu amigo evangelista Elias, a qual com muito carinho nos formulou esse convite para nós estarmos aqui para adorar a Deus e também para nós fazermos menção da exposição da palavra. Quero a Deus também tributar a minha gratidão ao anjo espiritual desta casa, a digna Bispa Rosana, a qual está permitindo e emprestando o público desta casa para nós fazer menção da exposição da palavra. Amém, Jesus. Bispa, mamãe sempre nos ensina. Mamãe tem 64 anos e mamãe sempre nos ensinou que o maior pecado que o ser humano ele comete é o pecado chamado ingratidão. Você faz e às vezes o povo é ingrato. O maior pecado de Israel não foi que Deus tirou Israel do Egito. O maior pecado de Israel é que eles sempre foram ingratos com Deus. E eu não quero cometer esta falha. E Bispa Rosana, a minha palavra nesse altar é palavra de gratidão. Muito obrigado por estar emprestando essa santa tribuna para nós fazer menção da exposição da palavra. Para mim é um prazer conhecer a senhora, conhecer essa igreja, esse ministério, e é um prazer estar servindo esta casa. Hoje aqui eu sou o seu cooperador. Que Deus continue abençoando a vida da senhora, que a mão de Deus continue sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Eu costumo dizer, irmão, que o bispo, ou a bispa, ou o pastor, eles choram aonde os membros não veem.
mas que Deus ele vê. Que Deus continue te abençoando. Eu saudando a bispa, eu saudo todos os obreiros desta casa, desta igreja, do altar até o da porta, que Deus continue abençoando, do maior até o menor, que Deus continue abençoando essa casa, esta igreja. Meus irmãos, quantos estão desejosos para continuar ouvindo Deus falar, digam amém. Aquele que trouxe o exemplar bíblico, por gentileza, abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo de número 9, e o parágrafo é o parágrafo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o apóstolo do amor, chamado João, capítulo de número 9, versículo, é o versículo de número 1. Glória seja dado a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo de número 9, o parágrafo é o parágrafo de número 1. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite. Enquanto os irmãos vão se localizando, eu quero trazer uma notícia para a gente. E a notícia é: Jesus está aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve o apóstolo do amor, por nome chamado João, capítulo de número 9, parágrafo é o parágrafo de número 1. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Que diz assim a poderosa palavra de Deus, e assim está escrito: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de meu Pai. E você diz amém por esta palavra. Sentai-vos, desocupe suas mãos e dê uma salva de palmas. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta oportunidade a qual o Espírito Santo de Deus nos concede-nos para ministrar a poderosa palavra do Senhor, quero dobrar a atenção dos senhores e também das senhoras para a poderosa palavra do eterno bom Deus. Prometo-me que eu serei bem sucinto nas minhas palavras, mas eu serei fiel naquilo que os céus e Deus colocou dentro do meu coração
dentro da minha alma para transmitir à sua igreja um pouco da porção da palavra de Deus. Prometo que eu serei rápido, ligeiro, mas serei fiel nesta noite. Mas eu peço aos irmãos que estejam atentos para aquilo que o Senhor tem para nos entregar aqui nesta noite. Eu costumo dizer, bispo, que eu peço um pouco de paciência aos irmãos com o pregador, porque o pregador só tem 36 anos de idade. E eu costumo dizer, irmão, que eu sou igualzinho um carro alto. Demora de pegar, mas quando pega, nós dá lugar e o nome do Senhor é glorificado. Então, antes de eu começar a extrair aquilo que o Espírito de Deus e entregar aquilo que o céu já colocou dentro do meu coração, eu quero que você interaja com essa pessoa que está do seu lado e repita assim para ele: fique atento, porque os céus têm algo para nos entregar nesta noite. Se você acredita nesta palavra, faz o barulho que o diabo não gosta. Senhoras e senhores, amados do Senhor, ao texto que ora nós acabamos de ler, acabamos de fazer menção de um texto que é um texto clássico da Bíblia Sagrada e também é um clássico do Novo Testamento. Embora que estamos em um culto, estamos em um tempo de adoração a Deus, mas eu costumo dizer que nesse culto aqui estamos também num culto chamado culto de libertação. E ao dia que o evangelista irmão Elias nos formulou o convite para nós estarmos aqui, confesso aos irmãos e também às irmãs que quando ele me lançou o convite, um grande temor e tremor entrou dentro do meu coração, dentro da minha alma. E quando foi de segunda para terça-feira, me encontrava eu na minha casa, no meu pequeno aposento. E quando foi mais ou menos às 2h da manhã, de segunda para terça, o Espírito Santo me despertou para orar. E eu costumo dizer, bispo, que quando você não consegue dormir, é duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo está te convidando para orar. E segundo, o Espírito Santo está te convidando para você meditar na palavra. E literalmente, irmãos, quando foi às 2h da manhã, eu me ajoelhei na minha casa, no meu quarto, e com meus joelhos dobrados, eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a ter um diálogo com Deus. E no meu diálogo com Deus na madrugada, eu perguntei a Deus qual era o sermão que Ele queria que eu ministrasse ao coração da sua igreja. E quando foi mais ou menos às 4h da manhã, eu me levantei da oração e o Espírito Santo de Deus bradava muito forte dentro do meu coração acerca desse texto, acerca desta palavra. E ao texto do capítulo de número 9, ao texto que não é
nenhuma novidade, nem para os senhores e também nem para as senhoras que me ouvem e me escuta na noite chamado hoje. O texto é um texto que é do conhecimento de toda a igreja. Ora, 99% daqueles que pregam, daqueles que ministram, daqueles que fazem menção da palavra, e creio eu que os irmãos são conhecedores da poderosa palavra. Talvez os senhores possam estar se perguntando o que vai sair desse texto. Talvez os senhores devem estar se perguntando: pastor, eu conheço esse texto, eu já li esse texto, eu já ouvi pregar acerca desse texto, mas eu costumo dizer, bispa, que o segredo não é conhecer só o texto. Eu costumo dizer que a nossa Bíblia, ela tem 3 pilares, e esses 3 pilares, eles têm que ser respeitados. Eu costumo dizer que a nossa Bíblia é dividida em 3 partes. Primeira parte, chamado texto. Segunda parte, chamado contexto. E terceira parte é chamado de pano de fundo ou fundo histórico. Eu costumo dizer, olha, que texto sem contexto, ele gera um grande pretexto. E embora eu costumo dizer que o crente ou o homem de Deus, aleluia, o segredo não é você conhecer o texto, porque conhecer o texto, até uma criança de 6 a 8 anos de idade, ele conhece o texto. Mas eu costumo dizer, irmão, que a coisa mais fácil que tem é você vir aqui, ler o texto, fechar a Bíblia e sentar. É a coisa mais importante, ou é a coisa mais fácil que tem, é você ler o texto. Mas eu costumo dizer que a Bíblia não é só baseada no texto. Todo texto, ele tem um contexto. E todo contexto, ele tem um pano de fundo, ou chamado de fundo histórico. Embora que o capítulo número 9 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, e os irmãos são sabedores da palavra, e sabem tanto quanto eu que esse santo Evangelho é o 4º Evangelho que está inserido no Novo Testamento. E os irmãos dessa igreja aqui é inteligente e sabe tanto quanto eu que a nossa Bíblia protestante, ela é dividida em 2 volumes. Primeiro volume, Antigo Testamento. Segundo volume, Novo Testamento. Vamos lá, para um rápido resumo aqui bíblico. No Antigo Testamento vai nos compor 39 livros, 929 capítulos, 22.836 versículos no Antigo Testamento. O Novo Testamento vai nos compor 27 livros, começando no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, e terminando no livro da Revelação chamado Apocalipse. Mas deixa eu te contar um segredo. O Novo Testamento não só vai nos compor 27 livros, mas o Novo Testamento, ele vai nos compor 260 capítulos, 7.957 versículos. Pasme os senhores e também as senhoras, que nesses 27 livros, nesses 260 capítulos, nesses 7.957 versículos,
versículo está inserido o quarto evangelho. Os irmãos sabem, o tanto quanto eu, que assim o Antigo Testamento vai começar nos 5 livros, que é chamado de livros pentateucos. O Novo Testamento também vai começar ou vai inserir nos 4 primeiros evangelhos. Mas pasmem os senhores e também a senhora, que o evangelho não é de Mateus, o evangelho não é de Marcos, o evangelho não é de Lucas, o evangelho não é de João, o evangelho é de Jesus, segundo escreve Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, e Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, e o Evangelho de Jesus, segundo escreve João. Embora que os irmãos sabem que 3 evangelhos são evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas é considerado evangelho sinótico. Por que sinótico, pastor? Porque os 3 vai trazer formação a respeito do ministério de Jesus, mas cada um, aleluia, na sua visão. Embora que quando nós olhamos para o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, já é considerado um evangelho canônico ou um evangelho chamado evangelho universal. Por que, pastor? O evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, é um evangelho canônico ou canonizado ou evangelho universal, porque à vista João é considerado o evangelista da intimidade, porque João foi o único que inclinou a cabeça no peito de Jesus, e ouviu os batimentos cardíacos do mestre. Pasmem os senhores e também as senhoras, que João não só escreveu esse santo evangelho, mas também João escreveu o evangelho de Jesus Cristo, que tem o seu nome chamado João. João escreveu a sua primeira epístola, João escreveu a sua segunda epístola universal, João escreveu a sua terceira epístola, e com 90 anos de idade, João escreveu o livro do Apocalipse. Embora que na história dos mártires, João é o único que não vai passar pelo martírio. Automaticamente João vai morrer em morte natural quando ele tinha a idade de 99 anos. João vai morrer dentro da igreja por um nome chamada Éfeso, aquela que perdeu o primeiro amor. Embora que quando nós olhamos para esse texto, observamos que João, esse santo evangelho, João está escrevendo literalmente para a igreja. E pasmem os senhores, que na ordem cronológica, na ordem, observamos que Mateus está escrevendo o seu evangelho para os judeus. Por que para os judeus? Porque Mateus está mostrando para os judeus que Cristo é o próprio rei. Marcos já está escrevendo para os romanos. Por que para os romanos, pastor? Porque Marcos
Senhor. A Bíblia vai nos dizer, os irmãos são conhecedores da palavra, que o ministério de Jesus durou a esse mundo. Paz, meus senhores. Olha que Jesus andou a essa terra. Olha, Jesus não veio a esse mundo para tirar umas férias, não. Jesus não veio a esse mundo armar uma rede, ficar debaixo de um coqueiro e tomando água de coco e se balançando, não. Jesus veio com 3 grandes objetivos. Primeiro, Jesus veio a esse mundo para fazer discípulo. Pastor, me prova, te provo. Mas Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, como Jerusalém, Judeia e Samaria. Aleluia. Segundo, Jesus veio a esse mundo para pregar a salvação. Lucas capítulo de número 19, aleluia, verso de número 9 e 10. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa de um ladrão, olha, por um nome chamado Zaqueu. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa de Zaqueu, capítulo 19, verso de número 10. E o Filho do Homem veio também, pois salvar, aleluia, e resgatar aquilo que estava perdido. Aleluia. Terceiro objetivo, Jesus veio a esse mundo, olha, para morrer por essa humanidade. E eu vou citar novamente João 3, versículo de número 16. Aleluia. Mas observamos muito bem que quando nós olhamos para a Bíblia, observamos que os irmãos sabem que o ministério de Jesus durou há cerca de 3 anos e meio. E eu gosto da Bíblia, aleluia, Bispa Rosana, porque a Bíblia é rica em detalhes, e eu amo esses detalhes da Bíblia. Aleluia, pastor, e qual é o detalhe? Vamos para a Bíblia? Elias profetizou quantos anos que não ia chover? 3 anos e meio. O ministério de Jesus durou quantos anos? 3 anos e meio. Paz, meus senhores e também as senhoras, que nesses 3 anos e meio, aleluia, os senhores sabem tanto quanto eu, aleluia, que Jesus andou a esse mundo, aleluia, e nós sabemos muito bem que só no ministério de Jesus realizou, olha, aproximadamente, olha, 33 milagres. Bispa Rosana, olha, a Bíblia não suportaria, não caberia tanta, aleluia, tanto milagre que Jesus realizou. Mas passe, meus senhores, que Jesus não realizou só 33 milagres. Jesus realizou mais do que 33 milagres. Pastor, e aonde está registrado, aleluia, o resto dos milagres que Jesus realizou? Não está na Bíblia. Alguns estão registrados nos 4 primeiros evangelhos. Aleluia, mas alguns você só vai descobrir nos livros, estudando, pesquisando. Automaticamente, irmão, nesses 33 milagres que Jesus realizou, aleluia, está inserido esse milagre, aleluia, do cego de nascença. Todos nós sabemos que Jesus foi o maior quebrador de protocolos no Novo Testamento. A Bíblia vai nos relatar, irmão, que nesse capítulo de número 9, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, aleluia,
Jesus está passando. Mas passem os senhores que Jesus foi o maior missionário que existiu na história de toda a Bíblia Sagrada. Observamos muito bem que Jesus está passando. E por onde Jesus está vindo? Quem gosta de Bíblia vem. No capítulo de número 8, versículo de número 1 ao versículo de número 11, Jesus está na praia. Fazendo o que, pastor? Até que chega aos homens e diz assim: nós pegamos essa mulher no ato de adultério. Aleluia! O que nós vamos fazer? Na lei de Moisés, nós temos que apedrejar. Jesus escreve na areia e Jesus olha e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que todos foram embora. Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais. A Bíblia vai dizer, olhe para cá, no capítulo de número 8, versículo de número 12 ao versículo de número, aleluia, 29, Jesus está pregando dizendo: eu sou a luz do mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus estava dizendo: eu sou a luz do mundo, e aquele que me seguir não ficará em trevas. A Bíblia vai dizer que quando nós olhamos para a Bíblia, do capítulo 8 ao versículo de número 30, aleluia, do capítulo 8, versículo de número 30 ao versículo de número 59, Jesus está pregando acerca, além do pai da fé, por um nome chamado Abraão. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus prega, Jesus vai passar. E quando Jesus está passando, tem um homem mendigando, tem um homem cego de nascença mendigando. Aí os discípulos olham para aquela situação e diz assim: mestre, quem pecou para esse ser nascer cego? Porque, pastor, passe os senhores, eu te explico aqui. Pela lei de Moisés, olha, quando os pais ou quando os avós pecavam, ou quando os pais pecavam, por causa do pecado dos avós ou dos pais, os filhos, olha, futuramente, olha, nascia com alguma deficiência, nascia aleijado, nascia cego, nascia mudo, e automaticamente os discípulos vão perguntar para Jesus: mestre, quem pecou para esse ser assim, para nascer cego? Foi os seus pais? Aleluia! Aí Jesus vem dizendo: ninguém pecou, nem ele, nem seus pais, mas é para se cumprir, aleluia, para se manifestar as obras do meu Pai. Olhe para cá e eu não sei quem vai pegar isso aqui. Aleluia, porque, pastor, automaticamente isso quer dizer de maldição hereditária. E o que é maldição hereditária, pastor? Se o meu pai foi cachaceiro, olha, meus irmãos era para ser também cachaceiro. Olha, se sua mãe, aleluia, olha, foi, aleluia, a pior pessoa lá no mundo, você também acredita que você vai ser a pior pessoa do mundo. Se o meu pai foi drogado, alguém da minha família ia ser drogada. Mas eu vim aqui nessa noite, olha, para profetizar para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória. Olha, que você não vai ser o que alguém da tua família foi. Porque
Cate na mão dele, Cate, Maia. Eu tô sentindo o braço aqui. Maracala Xandaramahai. Ele me dá cala Xandaramahai. Bicoba na Siri Doria. Para Xandaramahai. Cate na mão dele, Cate na mão dele. E diz pra ele: você é a tua casa. Não será casa de bagunça, mas a tua casa será casa de profeta, será casa de pastor, será casa de levita, será casa, placa machada, eu vou dar lugar. A tua casa será chamada casa de oração. Pastor de São quer dizer, essa noite aqui, aí é os projetos do diabo está caindo por terra nessa noite. Na tua casa não sai luz, na tua casa não vai ter cachaceiro, na tua casa não vai ter prostituta, na tua casa não vai ter, porque Jeová está entrando na sua casa, está quebrando as obras do diabo. A própria Bíblia diz: e o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Só quem acredita fica de pé. Remanassi, remawatsi, rema. É o limite, remanassi. É pra camar, eu não sei quem vai pegar isso aqui, mas olhe pra cá. Aleluia, do ano de aleluia. Aleluia, do ano, aleluia, de 1960. Olhe pra cá. No ano 1960. Olha, uma mulher, aleluia, que nasceu, aleluia, na cidade, aleluia, aleluia, de Natal, Rio Grande do Norte. Aleluia. Ela se casa com um homem chamado Genival Justino dos Santos. Essa mulher se chama, aleluia, Francisca Moura dos Santos. Ela se casa com Genival. Aleluia. Aleluia. Segundo a história vai dizer, aleluia, que ela tem o primeiro filho e ela coloca o nome dele de Gileade. Aleluia. Automaticamente, após a gravidez, ela engravida pela segunda vez e ela tem uma menina e coloca o nome dela de Ana Paula. Automaticamente os anos vão se aproximando. Aleluia. A moça chamada Francisca, ela vai ter a terceira menina e ela coloca o nome de Juliana. Automaticamente ela tem, aleluia, o quarto filho e ela coloca o nome dele de Kleber. Automaticamente ela tem 4 filhos. Mas aí quando, aleluia, vai se aproximando os anos, aleluia, ela vai fazer um teste e automaticamente ela percebe que ela está grávida do 5º filho e a criança vai nascendo. E a dona Francisca, ela não queria criança, aleluia, ela tomou vários chás para abortar essa criança. Mas um dia, a dona Francisca sai, aleluia, do Rio Grande do Norte, aleluia, e vai para uma cidade da zona sul de São Paulo chamada Jardim Macedônia. Chegando no Jardim Macedônia com as 4 crianças e o 5º que está na barriga, automaticamente duas senhoras bate, ela se rende. Mas olhe pra cá, dona Francisca tinha, olha, tomado vários chá para abortar essa criança. E um dia ela está passando na rua do Jardim Macedônia, uma irmã chamada Irmã Maria. Ela para, essa irmã olha para Dona Francisca e diz: Dona Francisca,
Francisca, não toque nessa criança, porque a senhora já tentou de várias vezes a abortar essa criança, mas assim diz o Senhor para a senhora: essa criança que vai nascer é um menino, e esse menino, o futuro dele é ser pregador da palavra. Aleluia! Automaticamente a dona Francisca chora, porque Deus falou com ela. A dona Francisca vai para a primeira igreja, aleluia, universal do reino de Deus. Chega na universal, aleluia, ela aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. A dona Francisca vai passar pela libertação. Depois de libertação, aleluia, no ano 984, aleluia, às 4 horas da manhã, no dia 4 de novembro de 1900, aleluia, de 87, nasce um menino, aleluia, negro, moreno, bonito, aleluia, que todos, aleluia, gostavam. Ela coloca o nome dele de Cleiton. Aleluia, Cleiton cresce, vendo o pai, olha pra cá, Cleiton cresce, vendo o pai quebrar tudo dentro de casa. Aleluia, oh glória. Mas um dia a irmã Francisca está de joelhos dobrados, Cleiton está no banco da igreja, e ela coloca a mão na cabeça dos filhos, e ela diz: Deus, os meus filhos não vai ser o que meu marido é, meu marido, meu filho não vai ser o que a sociedade é. A irmã Francisca abençoou todos os filhos. Chegou na hora de Cleiton, a irmã Francisca começa a regar Cleiton com lágrimas e disse: Deus, o Senhor me eu tentei tirar o Cleiton de toda maneira, olha, do meu ventre, e o Senhor falou que ele ia ser um grande profeta, um grande pregador. Cleiton cresce. Quando tinha a idade de 9 anos, Cleiton sobe no altar para pregar no primeiro culto das crianças da igreja. Cleiton não sabia nem se expressar, Cleiton nem sabia falar. Quando foi com 9 anos, Cleiton foi selado com o Espírito Santo em uma vigília. Aleluia, Cleiton está crescendo, aleluia, Cleiton está evoluindo. Quando Cleiton tem 15 anos, ele vai lançar o primeiro DVD dele. Aleluia, automaticamente, com 18 anos, Cleiton lança o segundo DVD. Olha, com 19, Cleiton começa a viajar ao mundo e o país afora. Olha, com 22 anos, Cleiton conhece, olha, uma mulher pelo nome chamada Beatriz, se casa, tem uma família. Hoje Cleiton tem 39 anos, é pastor de uma linda igreja, é itinerante, pregador da palavra. Pastor, o senhor quer dizer, eu vim te dizer que a maldição que estava no meu avô passou por ela, do meu bisavô, passou por meu avô, do meu avô, passou por meu pai. Mas tinha uma mulher orando e disse: não vai ser cachaceiro como o pai, será profeta. Quem o Senhor está falando aí, quem você está vendo aqui, é fruto de oração, aleluia, e de lágrima. Aleluia, eu sou um milagre. A tua família não vai ser, porque Jeová quebrou as obras do diabo. Faça o que está do seu lado, Cátia, e diz para ele: a tua casa será casa de bênção. Diga para ele ainda: esse ano tu vai ver a tua casa na beira do altar, porque a tua casa não serve a Satanás, serve o Todo-Poderoso. E quando você acredita nessa palavra, joga a mão lá em cima e adora Jesus.
remente o canto remanassi reboia. Alamanassi remente o canto reminassi. Nereminte camanassi reboia. Alabassi remindoria. Deus está entrando na casa de crente aqui nessa noite. É para Kamashi Reporiginawa. Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para a tua igreja, assim foi feito. Olha, Pai, abençoe esta casa, abençoe essa igreja. Olha, Deus, eu quero, Senhor, profetizar toda palavra de maldição sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, seja quebrada, seja despedaçada, porque a tua palavra diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Senhor, toda obra do inferno, toda palavra de maldição, toda reparaçandaramaio revácia, alaparacamachurimicaia. Olha, Deus, eu repreendo no nome de Jesus Cristo, e a igreja diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Forte evangelista Clécio.